Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Gabriel, Maiara, Alessandra, Bruno. Bruno veio pra cá e daqui a pouco vai pra aula comigo. Que legal. Olha só, muita gente legal chegando por aqui. A Dani, a Renata, a Thay Kelly, o Mike. Mike estudando firme aí pro concurso, Manuel também. Que bom, gente. Só gente legal por aqui hoje. Tô muito feliz que vocês vieram pra cá, porque nós temos um assunto muito sério pra conversar, né? Recebi muitas mensagens aqui no privado de vocês e nem tô dando conta de responder, tá? Tem gente que me manda mensagem assim: ai, tu tá me ignorando. Gente, é porque eu não tô conseguindo responder mesmo. É muita pergunta, muita gente e muita novidade com essa retificação do edital do concurso da Caixa. E é por isso que eu tô até aqui com o notebook aberto do lado, pra gente poder conversar sobre isso, sobre essa retificação. E convidei, na verdade, eu fiz uma convocação para Priscila para estar aqui conosco novamente. Ela que é especialista em direitos das pessoas com deficiência, que tem essa bagagem em concurso público. Para quem não sabe, a Priscila, ela deu aula há muitos anos em cursinho preparatório para concurso e ela é doutora, especialista, né, nessa área. Então é uma pessoa que entende disso, tem um domínio para nos dar um norte sobre todas essas mudanças que estão acontecendo aí nos próximos passos que a gente tem que estar atento, tá bom? Então eu vou convidar aqui a doutora Priscila para entrar, nossa especialista. Vocês já vão aqui desejando boas-vindas para ela, tá, pessoal? Aproveitem também, já pega esse aviãozinho, arrasta para mais pessoas virem para a live, convida os amigos para vir para cá, clica no coraçãozinho também, porque quanto mais você clica, mais o Instagram reconhece esse conteúdo, essa live, como um conteúdo relevante, entrega para mais pessoas. Assim, mais pessoas chegam aqui, estudam e têm acesso a essa informação, tá bom? Priscila, seja bem-vinda. Tudo bem, Jaine? Tudo é com você? Também. Menina, não aguento mais a alteração nesse edital, né? Não, eu não aguento mais não, quero dormir. E pior que Tá tem difícil, mais viu? alteração que parece que vai vir, né? Pois é. Inclusive, gente, eu já vou contar uma fofoca pra vocês. Uma fofoca das boas. Acho que a Priscila, você não ouviu meu áudio não, né? Por último, Ouvi, agora. ouvi, ouvi. Pois é. Então, vamos fazer uma fofoca pro pessoal logo? Vamos, vamos. Vamos, porque eu não Pra tô, eles eu ficarem não tô logo inteirados acreditando do ainda. assunto, né? Pois é, o É. edital vai ser retificado novamente, gente. A gente tem na banca, né? A gente tem na atendente que vai, é, que vai ser retificado novamente o edital. A gente vai explicar para vocês mais na frente tudo o que está acontecendo, a nossa percepção sobre isso. Mas desde já eu queria pedir para vocês o seguinte, né, Priscila? Aqui dentro, eu queria usar essa caixinha de pergunta, mas eu não sei como é que faz. É... Não, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Eu não tô falando aqui sobre como estudar, mas eu queria que sobre o edital, sobre essa retificação que saiu, eu queria que vocês colocassem as dúvidas de vocês aqui no chat. Porque aí eu e a Priscila, a gente vai estar respondendo ao longo da live, né? Primeiro a gente vai começar a falar sobre as mudanças que estão acontecendo, depois nós vamos abrir um tempo para responder essas perguntas. Então, já vão deixando aqui as perguntas para a gente, tá? O pessoal está perguntando aqui sobre a legenda. Pessoal, não está sendo possível fazer live com legendas no Instagram. Eu e a Priscila, a gente temos tentado nos últimos dias, bastante tentativas, mas infelizmente hoje nós não temos recursos de acessibilidade eficientes. Então, o que estava acontecendo? Priscila ativava a legenda dela, eu ativava a minha.
na metade da live, começava a cortar. E aí, eu não tô acreditando que o Gabriel tá perguntando isso, velho. O Punch Santos, dúvida vegetal. Pessoal, a Gabriel, dúvida é deixa sobre o você. edital, não é sobre a vida particular da Jaine, não, tá? Ô, Priscila, tu viu pelo menos se tem vaga pra Santos? Porque, né, acho que isso seria a relação aqui com o assunto, né? Esse Gabriel, deixa ele. Gente, então com relação à acessibilidade, eu e a Priscila, nós temos plena consciência da importância das legendas. Mas, infelizmente, hoje, a gente não está conseguindo recursos que nos possibilite fazer transmissão de live dessa forma. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de vocês. Se alguém aqui sabe um aplicativo eficiente, uma forma eficiente de fazer lives com agenda, tanto por aqui, tanto pelo YouTube, manda um direct para mim, para Priscila. A gente vai ficar feliz em te ouvir, em tentar solucionar esse problema. Mas hoje tá muito difícil para a gente começar uma live na metade do caminho, travar a legenda. Isso prejudica vocês, atrapalha a qualidade do conteúdo. Então, a gente não vai colocar. Mas, quando finalizar a live, eu vou subir ela para o YouTube e lá tem a opção de ativação de legendas automáticas. Então, vocês podem acessar o link pelo YouTube. Eu vou mandar o link lá nos grupos do WhatsApp, que eu sei que todos vocês estão lá, né? Eu espero. Vou mandar por lá o link amanhã, tá? E vocês podem deixar as dúvidas de vocês lá no canal do YouTube, que a gente vai estar de olho para estar respondendo, né, Priscila? Sim. No final de semana agora nós vamos atualizar as caixinhas, porque também, assim, desde que abriu o concurso, tanto eu quanto a Jaine, nós estamos recebendo muitas mensagens. E não é só responder sim ou não. A gente tem que entender o que a pessoa está perguntando para poder responder, e por isso nós estamos tendo dificuldade em responder a todos. Porque tem dia que eu abro a caixinha, tanto Instagram quanto WhatsApp, às vezes tem 50 mensagens. E não Sim. são mensagens fáceis de responder. Você tem que explicar, você tem que, às vezes, dar uma descrição de algo. E aí isso tudo demanda tempo, e é por isso que nós estamos demorando tanto para responder. E é até mais fácil quando nós fazemos uma live como essa, que aí nós tiramos a dúvida de todo mundo de uma vez só. Sim, gente. Inclusive, eu mandei um informativo, né, no grupo do WhatsApp informando sobre essa questão para vocês, quando tiver dúvida comigo com a Priscila, manda pra gente no Instagram, nas caixinhas, porque aqui a gente consegue visualizar, a gente tira um tempo do dia para responder. Quando vocês mandam lá no meu direct, lá no meu WhatsApp ou no WhatsApp da Priscila, a gente recebe 50, 60 mensagens por dia. Fora dos nossos alunos. Só hoje, eu recebi mensagem de 50 mentorandos meus. E qual é a minha prioridade? Os mentorandos, os alunos da mentoria. Então, às vezes a mensagem da pessoa chega e vai abaixando, vai abaixando. E aqui eu tenho mentorando individual para atender. Priscila também tem os alunos dela para atender as outras demandas e a gente não vai dando conta. Então, o canal ideal para a gente poder sanar as dúvidas de vocês estão aqui numa live. A gente explica tudo bem detalhado. Então, não saia da live. Se você realmente quer entender essas mudanças, o espaço que a gente está disponibilizando para vocês é esse, que é a forma mais democrática para todo mundo receber a informação. A gente quer responder todo mundo, mas nós também temos um limite aqui de disponibilidade para estar respondendo cada um de vocês individual, né, Priscila? Exatamente. E assim na live fica mais fácil que todo mundo vê essa informação. Inclusive, quem não puder ver agora, amanhã vai subir para o YouTube e é só assistir lá. Isso, eu vou deixar salva tanto aqui no Instagram como também lá no YouTube para vocês poderem acessar. E aqui uma pessoa falou assim, ó, falta de respeito, surdos sem legenda. Acabei de explicar os motivos, tá? Cabe a cada um de vocês compreenderem isso, nos apoiar ou não, e também fica à vontade. Se não tô gostando da live porque não tem legenda, é a critério de vocês de sair da live também e assistir depois gravada, tá bom? A gente vai mandar amanhã com o link de legendas. Priscila, vamos começar aqui o nosso assunto, então. Conta pro pessoal Vamos. aí
quais são as principais mudanças desse edital aí, os pontos principais que você selecionou aí pra gente. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui com o edital, a alteração 3. Então, para mim, a parte mais importante que tá, eu vou depois voltar em outras, mas aqui agora entrou um novo laudo caracterizador. E o que é esse laudo caracterizador? É um laudo que é específico para dizer que aquela pessoa possui uma deficiência. Então, o laudo, como o próprio nome já diz, esse laudo é para caracterizar a deficiência. Eu estou resumindo assim, de uma forma mais explicativa para quem não é técnico no direito, então assim fica bem fácil de entender. E esse laudo, e aí já havia previsão no edital. O edital com alteração tem agora a opção A, que é enviar o laudo, atestado, laudo ou relatório médico, emitido nos últimos 36 meses, contados da data da publicação do edital, até a data da abertura das inscrições, atestando a espécie, o grau ou o nível da deficiência, bem como expressa referência ao código CID. Agora entrou uma alteração aqui, olha. Se houver autorização e com autorização do candidato. E o que quer dizer isso? O código CID, se houver. Se não houver código CID, não coloca. Eu não sou da área de saúde, mas particularmente nunca vi uma pessoa com deficiência que não tivesse um código CID. Porque sempre que a pessoa tem uma deficiência, uma perda, quer dizer, uma doença ou uma perda que gera deficiência, vai ter o código CID. Só que aqui a banca já disse, se houver. E com autorização do... Já, Priscila, nesse item, eu achei bem estranho esse item. Na minha interpretação, eu já interpretei o contrário. A banca ela repetiu esse primeiro trecho até onde ele fala do CID. E o que ele quer dizer sobre a autorização do candidato seria sobre a causa. Se tem a causa diagnosticada e o candidato autorizar, o médico pode colocar. Agora, mas aí que tá. Se não, então, ele ficou confuso, percebe? Porque aqui ele fala assim, ó. Porque normalmente, quando eles fazem a retificação do edital, eles colocam da seguinte forma: eles só colocam o trecho que foi alterado. O início da palavra, né, o início da frase, eles não repetem. Então tá dando esse duplo entendimento. Eu já tô pegando aqui o que foi alterado dentro do... eu tô fazendo a alteração inteira. Então, assim, eu não peguei só a parte, eu tô pegando todo agora. E aí que ele coloca... Eu tô com o trecho, eu tô com a página aqui aberta. Aqui tá só o trecho, né? Aí você vê o trecho, o que era anterior e o atual, né? E aí, na tua fala, eu fui observar aqui. Tá igualzinho, né? Essa parte inicial do CIG 10 ficou igualzinha. Ficou igualzinha. Que, assim, até onde tá CIG 10... Se houver. Isso, até ali no CIG 10, vírgula, aí começa a alteração. E aí aqui ficou assim, ó, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, entre parênteses, CID-10, se houver e com autorização do candidato. Aí vem vírgula, bem como a provável causa da deficiência, se conhecida. Então, assim, eu entendi que esse se houver é em relação ao CID. E com autorização do candidato. Só que o que eu acho? Se o candidato não autoriza e não coloca um CID, lá na frente, se tiver algum problema, vai ser mais complicado para recorrer. Inclusive numa avaliação, porque ele não estava desde logo demonstrado. Sim. Priscila, e outra brecha que eu também interpreto, visualizando com essa sua interpretação, sem essa exigência da CIG, como que você classifica uma deficiência sem a CIG? Aí essa brecha que a banca dá aqui, o que isso pode acontecer lá na frente? Sendo muito sincera com todo mundo. Esse concurso público pode ser derrubado, porque muitos candidatos que não são pessoas com deficiência vão se inscrever, vão dizer que são pessoas com deficiência,
Porque tá fácil aqui. Você tem que, entre aspas, comprovar que você é pessoa com deficiência. Aí a pessoa tem um amigo que é médico, conversa com um amigo, consegue um laudo, uma coisa. Então, assim, abre muitas brechas para ilegalidade, no meu ponto de vista. Então, é um ponto que a gente tem que estar atento aí. É, já tá chato conseguir um laudo médico, né? Nas exigências Sim. iniciais do concurso. Já estava chato. Essa exigência inicial de que tinha que ter uma assinatura digital. Aí agora a banca começa a retificar o edital o tempo inteiro. E ainda hoje eu ouvi, tem um áudio para provar isso, tá, gente? Não é brincadeira, mas a banca afirmou por telefone para um mentorando meu que o edital vai ser retificado novamente. Então, ou seja, nós vamos para a quarta retificação daqui a uns dias. Sendo que Estamos amanhã já é aqui, sexta e a inscrição termina é na segunda. isso. As Então, para inscrições retificar essa são altura, vai ter até que prorrogar. segunda-feira. Então, eles estão Porque eles achando não o têm quê? Que é como. fácil conseguir um laudo médico? Eles estão achando que os concurseiros com deficiência têm dinheiro para ficar pagando consulta particular, né? Porque, assim, ficar dependendo do SUS tá difícil para conseguir o laudo médico. Tem gente aqui, muitas pessoas me relataram que só conseguem atendimento médico uma vez por ano. Então, assim, a banca tá facilitando e tá também complicando a nossa vida com tantas mudanças. Mas, pessoal, não vamos desistir ainda, tá? Não vamos desistir do concurso. Eu sei que a barra não é fácil para quem é pessoa com deficiência, mas não vamos desistir ainda, né, Priscila? Sim, e deixa eu trazer até uma explicação importante, porque aqui está escrito que o CID é se houver com autorização do candidato. Quando a pessoa trabalha numa empresa privada, que ela vai ao médico por alguma doença, e o médico lhe dá um atestado, o relatório que seja, a pessoa autoriza a colocar ali a doença que ela tem e dizer o motivo, a doença, porque ela precisou se afastar do serviço. Fora isso, o laudo só vem, fulano precisa ficar afastado tantos dias. Não fala a doença. Para que fale a doença, a pessoa tem que autorizar. Mas nós estamos falando isso em relações normais. O seu empregador, ele precisa saber a doença que você tem? Não. Só que se você está numa vaga exclusiva para pessoa com deficiência, você tem que ser caracterizado como pessoa com deficiência. E para você ser caracterizado, você tem que dizer qual a deficiência você possui. Então, assim, você não precisa falar para o seu empregador, mas para o médico do trabalho que vai fazer a sua avaliação, você precisa falar. Então, assim, quem vai ter acesso ao seu laudo? É a equipe que vai avaliar. Uma equipe multiprofissional da área de saúde. Então, para essa equipe, o correto seria, sim, falar qual a enfermidade que a pessoa possui, falar qual o código CID, porque é essa equipe que vai te avaliar. E como que essa equipe te Não é avalia a se ela não Caixa, né, tem Priscila? Não é a informações? Caixa que vai avaliar. E eu vou dar um relato para vocês, pessoal. Para quem não sabe, eu trabalho em recursos humanos, tá? Dentro do meu órgão. E no órgão anterior que eu trabalhei, que foi onde eu passei no concurso como pessoa com deficiência, eu conversei com a RH para entender sobre essas questões voltadas para pessoa com deficiência. E a equipe falou, deixou bem claro para mim, Jair, quando você passou no concurso, nós não recebemos nem o seu laudo médico. Não sabia nem qual era a tua deficiência. A banca simplesmente entrega para a gente a relação dos nomes dos candidatos aprovados e tudo mais. Mas ela não manda para a gente nem o seu caso de deficiência. Foi quando eu te liguei para perguntar, para cadastrar aqui no sistema e tal. Então, olha só o nível. É algo que é avaliado ali na etapa da avaliação médica, né, Priscila? Então, o Sim. código da CIG é extremamente importante. E aí foi colocado que, assim, se o candidato não autorizar, não é colocado. E aí eu quero saber como que lá na frente depois, então o candidato vai apresentar ou a equipe vai avaliar sem saber qual a doença específica que ele tem
e outras coisas mais que são necessárias E informar. olha Porque se só, for tem uma dessa forma. pergunta aqui interessante. Olha só, vou pegar o gancho aqui. Se a deficiência é visível, não precisa de laudo. Era para ser isso? Não, gente, precisa. Porque não é porque você, por exemplo, né, não é 100% óbvio que é óbvio, né, Priscila? Não é porque você é cadeirante que você é uma pessoa com deficiência. Imagina, uma pessoa chega lá de cadeira de rodas. Aí a banca olha pro óbvio, ele é cadeirante, ele é pessoa com deficiência, tá? Mas, será que ele realmente é? Será que a pessoa não tá entrando com uma cadeira de rodas disfarçada? Então tem essas brechas que tem que ser verificado. É muito sério, gente. É muito sério. Os fraudes em concurso público são seríssimos. Então, o papel ali da banca, da perícia médica, ela é verificar todas essas possíveis, esses possíveis fraudes também. Então, não é porque você tem uma deficiência que é visível que não precisa de laudo médico. E outra, o médico que acompanha, o médico que sabe o histórico, é que vai realmente colocar ali os graus da sua deficiência, né? Todos esses detalhes, Priscila, que a equipe médica me precisa. Então, por exemplo, a Jaine é deficiente auditiva. Basta ela chegar lá com o aparelho auditivo, eles vão olhar para mim e falar: Nossa, mas você fala tão bem, você me escuta bem, né? Tem muitos seguidores meus aqui que até estranham, né? Me contem aqui no chat quem estranha quando eu falo que eu tenho deficiência auditiva. Porque eu tenho uma. Eu posso dizer assim, eu me comunico muito bem, né? Então, o fato de eu conseguir me comunicar muito bem, falar bem, até dá uma falsa sensação de que eu tô mentindo, que eu sou pessoa com deficiência. Então, imagina, eu chego lá no médico falando, não, sou pessoa com deficiência. Aí ele, deve ser leve. O grau dela deve ser leve, deve ser abaixo de 41 decibéis. Então, a gente vai reprovar a Jaine. Entendeu? Então, não pode. O laudo médico com a CIG, com todas as explicações, eles são necessários, né, Priscila? Sim, inclusive também porque não pode haver discriminação entre as deficiências. Se você diz que determinadas deficiências não precisam de laudo e outras vão precisar, você está fazendo, de certa forma, algo discriminatório. Essas aqui precisam e essas não. Então tem que ser, se uma precisa, as outras precisam também do laudo. E no laudo, ele não consta só que a pessoa tem deficiência, ele consta outras informações. Perguntaram até aqui agora, quais os graus de deficiência? É leve, moderada, severa ou profunda? E vai constar o grau de deficiência, a provável causa. Então, são várias informações que são necessárias para avaliar. Porque um dos pontos da avaliação num concurso público é se a pessoa tem condição de exercer as funções do cargo. Não é só se ela possui deficiência ou não. Também é avaliado se ela tem condições de exercer as funções do cargo. E, para isso, é necessário ter todas essas informações. Isso mesmo. Pri, vamos avançar aqui. Nosso tempo está Uhum. passando aqui. Vamos falar mais de Então, outros itens aqui do edital. Um item muito e aqui importante, colocou gente, que assim, houve uma alteração. gente, deixa eu só continuar aqui. Colocou aqui também assim, bem como a provável causa da Sim, deficiência ser conhecida. Antes não precisa, antes se fosse conhecido ou não, eu estava orientando todo mundo a colocar. Agora, pelo que está escrito, só se a causa for conhecida que tem que constar. E aí aquela pergunta, como que eu sei se a causa é conhecida e a pessoa deixou de colocar porque não era conhecida ou se é porque esqueceu e o laudo está incorreto? Então, assim, fica agora uma dúvida que às vezes pode repercutir em algum problema lá na frente. Porque antes tinha que colocar a provável causa. Se é conhecida, coloca. Se não é conhecida, coloca que desconhece. E agora não. Agora só coloca se for conhecida. Só que eu não sei. E a pessoa que não conhece, que conhece, mas deixou de colocar? Aí eu não sei como isso. é que vai ficar isso lá na frente, mas houve essa alteração também. É E aí, por verdade. segundo, né, alterou isso no laudo médico e entrou o laudo caracterizador, que é para constar que a pessoa possui deficiência. E a principal alteração do Priscila, laudo na prática, caracterizador.
na prática, o que seria esse laudo caracterizador e a diferença do laudo caracterizador para o laudo médico? O laudo médico é mais para mostrar o quadro clínico da pessoa. O laudo caracterizador é mais para mostrar que aquela pessoa possui deficiência e as condições da deficiência. E que no final, assim, praticamente não muda muito, não. É mais questão conceitual, porque provavelmente o laudo caracterizador vai estar com os mesmos dizeres que o laudo médico, mas tem essa pequena diferença. Esse caracterizador é específico para deficiência. E no caracterizador, eles abriram mais o leque, que aí eles colocaram, é o mesmo prazo, só que colocaram emitido por profissionais de saúde de nível superior com conhecimento na área da deficiência declarada, sendo médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional ou psicólogo, com expressa referência ao código correspondente CID, se houver, com autorização do candidato, provável causa, e aí o restante segue. Aí o que acrescentou nesse laudo caracterizador? Que ele abriu para outros profissionais. Só que o que tem que ser prestado atenção? O médico aqui, ele tem que ser especialista na área. Se for no laudo médico, não precisa. Para o laudo médico, ele só pede que seja médico. Tendo médico e pronto. Agora, aqui no laudo caracterizador tem que ser médico e específico na área da deficiência da pessoa. Aí, é essa mudança. Se o seu laudo é o caracterizador, antes poderia ser qualquer médico. Agora não pode. Agora tem que ser somente especialista. Se você vai fazer o relatório médico, o atestado médico ou o laudo médico, aí sim, pode ser qualquer médico. Então, aquelas pessoas que já tinham feito o relatório, conforme eu e a Jaine tínhamos orientado, não tem problema ser um médico que não seja especialista, porque você vai estar enquadrado no ponto 5.1.2, a linha A do edital. Priscila, agora eu achei um pouco estranho essa linha A e a linha B, é porque a banca ela não deixa bem claro se você tem que mandar os dois laudos ou só um. Então, eu também achei isso um erro, porque Um deveria erro constar se era para mandar os dois grave, ou só um. porque Só que já basta eles estarem importando lá dois modelos de laudo México, né? Aí depois fala, não, pode ser o modelo do México. Aí agora vem com mais um, dando um duplo entendimento. Então tá aí, assim, assim, tá. eu peguei aqui no ponto 5.1.3 que eles colocaram o seguinte: o envio do documento médico ou laudo caracterizador. É de Ah, responsabilidade exclusiva do candidato. Então, assim, eu peguei a interpretação do texto para dizer que é um ou outro. Só que isso não é o correto. O correto é a banca falar que precisa apenas de um dos dois. Porque, inclusive, depois eles podem alegar que eles colocaram aqui ou porque a pessoa podia enviar um e não enviar o outro. Só que, assim, eu estou isso. trazendo a interpretação do normal, dentro da normalidade, para afirmar que seria um ou outro. Mas o correto seria a banca colocar que para enviar um dos dois modelos, ou o documento médico ou o laudo caracterizador. E não nós estarmos fazendo interpretação do português no restante dos pontos, dos itens e dos subitens. Sim. E, então, gente, olha só para ficar bem claro. Quem estava com dificuldade, por exemplo, eu recebi vários relatos de alunas mentorandos meus que foram até médicos solicitar laudo médico e os médicos se recusaram a dar laudo médico. Se você também tem a possibilidade de ir atrás de um fono, de um fisioterapeuta, de outro profissional que também é relacionado com a sua deficiência, procure esse profissional e peça esse laudo caracterizador, tá? Era algo que a gente não tinha essa possibilidade antes, então peça, tá bom? Mas, Jaine, na sua visão, o que é mais prioritário? Se eu tiver que escolher entre um médico e um fisioterapeuta, ou um médico e um fono, o médico, tá, gente? O médico, né, Priscila?
O médico tem que ser especialista. Então, se é uma deficiência auditiva, vai ser é o otorrino, né? Otorrino. Que, Otorrino. que faz da deficiência auditiva. Se for uma deficiência visual, tem que ser o oftalmologista, para o laudo caracterizador. Se for o relatório médico comum, aí pode ser qualquer médico. Isso, gente. Então fica aqui essa percepção para vocês, tá? Priscila, e quem já se inscreveu? Quem Quem já já se se inscreveu? inscreveu, por questão de segurança jurídica, eles não podem mudar a regra depois que ela já foi colocada. Então, a pessoa que já foi inscrita, para ela continua valendo o que estava valendo quando ela fez a inscrição. Agora, para quem entrou agora, aí modifica. Isso. E outra coisa, o Bruno perguntou aqui, e também recebi muito essa pergunta. Se a banca confirmou a inscrição, é sinal que o áudio foi aceito ou não? Não, gente. A banca confirmou o pagamento da taxa de inscrição. A banca não validou ainda o seu laudo, né? Isso é até importante entrar nesse tema para deixar claro para vocês que o edital, eu vou até abrir aqui o calendário deles, mas o que acontece? Quando você se inscreve no concurso, você paga a taxa e a banca ela tem um prazo de 4 dias para poder atualizar no sistema que foi feito o pagamento, tá? A mesma coisa quem solicitou a isenção do pagamento da taxa. A banca colocou ali que foi deferido a sua solicitação para concorrer nas vagas do concurso e ter a inscrição isenta. É isso que eles estão afirmando, tá? Então, já saiu, por exemplo, essa parte da isenção, já foi publicada. Agora, quando que eles vão validar a sua inscrição como pessoa com deficiência? Quando que eles vão, de fato, validar que o seu laudo foi aceito para fins de inscrição? Eles vão publicar no dia 7/10. No dia 7/10, você tem que entrar no site, fazer o login na plataforma para poder verificar se foi aceito. Se a banca deferiu o laudo. Se a banca deferiu, significa que ela aceitou. Ela ainda não está dizendo, olha, você é mesmo PCD para esse concurso. Ela está falando que ela aceitou o seu ato para fins de inscrição. Se ele não tivesse sido aceito, você tem um prazo para recusa, né, Priscila? Que são 2 dias. Sim, dia 7 e 8. Começa no Isso. mesmo dia o prazo. Então, assim, ela não publica dia 7, começa dia 8. Dia 7 ela publica e já abre o prazo junto. Então, você só tem dia 7 e 8 para fazer o recurso. E é um prazo bem curto, né, Priscila? Então, a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Se o seu laudo não foi aceito, não foi validado, você tem que recorrer, né? E outra coisa, tem um monte de gente que virou para mim e falou: eu mandei um laudo médico simples lá para o Banco do Brasil e só tinha CIG. E a banca aceitou. Então aqui na Caixa Legal? ela vai aceitar porque é a mesma banca. Não, gente, não confiem dessa forma. Estamos falando de editais diferentes, de realidades diferentes, tá? De Vocês não avaliadores podem. diferentes. Isto. Eu costumo dizer sempre assim: vocês estão fazendo um concurso e as regras do concurso são ditas no edital. Não é no edital do Banco do Brasil, é no edital da Caixa. Então a gente tem que seguir as regras ali, tá? Jaine, a banca passou despercebida, um item ali. Aí foi o acaso. Mas em regra, você tem que colocar tudo que está pedindo ali no edital, né, Priscila? E aí, outra pergunta que tem me perguntado. Então, se ali for deferido, for avançado, tá tudo ok que eu sou PCD, né? Ainda não, gente. Aí temos uma segunda etapa, que é aqueles que atingirem a pontuação mínima. Uma outra alteração na prova é que, uma outra alteração no edital, é que eles iriam corrigir a redação apenas do número 3 vezes o quantitativo de vaga por região, por polo.
eles alteraram, eles vão corrigir a redação das pessoas ali que atingirem a nota mínima, né, Priscila? Tem ali uma Sim, explicação sobre isso. Então, tem que atingir a nota mínima até o número do cadastro reserva, alguma coisa assim. Então, deixa eu ver se... eles abriram essa brecha para facilitar um pouquinho para vocês, tá? Então, assim, tem essa possibilidade maior de corrigir aqui a redação. Aqui, será corrigido um quantitativo maior de redações do que o previsto no subitem 8.1.6.1. Apenas se as vagas e cadastro de reservas não forem integralmente atendidos. Então, Isso. Então, se assim, não atingir aquele limite que eles estavam esperando, eles vão corrigir mais do que o previsto. isso é bom pra gente, né? Estamos uma possibilidade aí maior aqui para poder ficar atento. Então, resumindo, gente, fez a prova, tirou a nota mínima na objetiva, corrigiu a redação. Aí vem a etapa da perícia, né, Priscila? Que é onde vai ser analisado Sim, de fato a sua deficiência. Então é ali que é a fase final aí dessa verificação se você é pessoa com deficiência. Então, se você pegou o laudo hoje do seu médico, não jogue fora. Ah, Jaine, eu vou fazer outro concurso, eu posso mandar? Pode mandar uma cópia, mas guarde essa cópia que você vai precisar lá na frente. Tá? Lá na frente você vai precisar dela para apresentar nesse momento, tá? É, o Diogo tá perguntando se foi indeferido a inscrição como pessoa com deficiência, se a banca falou o motivo, Priscila. Você sabe sobre isso? sim, ela tem que falar o motivo pelo qual ela indeferiu. Até, e quando você for recorrer, você vai recorrer com base nesse motivo. Por exemplo, a banca colocou que você não cumpriu a descrição do grau de deficiência. Você recorre com base nisso, com o que ela falou que você não fez. E ela não pode depois falar assim, continua indeferido porque você não colocou a provável causa. Quando ela faz o indeferimento, ela mostra o porquê. E aí você recorre em base disso que ela mostrou. Depois ela não pode mudar de ideia, dar um parecer novo, nada disso. Ela já deu ali o parecer e é em cima disso que você recorre. E deixa eu acrescentar aqui só mais uma mudança que ela colocou, que no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a... Peraí, perdi. No laudo deverá constar a associação de duas deficiências ou mais e deverão ser apresentadas todas as informações que o laudo elenca sobre cada uma das deficiências. Antes, vinha escrito que o laudo só precisava constar a deficiência múltipla e a associação delas. Então, assim, muitas pessoas estavam falando comigo que eu tenho uma deficiência, por exemplo, física e auditiva. Eu consegui um laudo conforme prevê o edital da deficiência auditiva. O que eu faço? Pede para o médico colocar que você tem deficiência física também. Antes, pelo que estava escrito, estava podendo ser dessa forma. Porque para quem tem mais de uma deficiência, você tem que marcar com mais de um médico, às vezes. E isso fica complicado, porque como tem que descrever tudo, é o médico que já lhe atende que vai fazer a descrição. E se você tem deficiências diferentes, serão médicos diferentes que vão fazer essa descrição para o concurso. Antes, estava sendo feito dessa forma. Um médico especialista ele fazia a descrição, cabia a ele, e mencionava que a pessoa tinha uma outra deficiência. Agora não pode mais. Agora tem que ter o laudo de todas as deficiências que a pessoa possui, com todas as descrições que o edital prevê. Isso. Ficou assim, dificultou mais, né, Priscila? Sim. Dificultou. Ainda mais no período em E que aí o está pessoal tá difícil perguntando marcar aqui, eu médico. posso mandar dois laudos? Pode, pode. Pode. Só que, assim, o edital, né, tá confuso nesse sentido. Só que aí você coloca dois laudos. São deficiências diferentes, médicos diferentes assinando laudos diferentes. O que não pode fazer é deixar de constar alguma coisa, mas o laudo diferente eles não podem deferir porque não veio no mesmo laudo. Isso. E outra coisa, gente. Por exemplo, aqui na inscrição, digamos que aceitou dois laudos médicos. Aceitou dois. Só que
A banca, ela vai validar no sistema que você é PCD para fins de inscrição. Eles pegam o laudo médico, eles olham por cima. Eu não tenho nem confirmação se o profissional da banca que faz isso é um médico, tá? O que eu saiba é, eles verificam por alto o laudo para ver se você é PCD. Eles não analisam todos os pontos em todos os detalhes, mas lá na frente, na perícia, que é verificado isso. Então, corre um risco também de você apresentar dois laudos e lá na frente, na perícia, ter algum probleminha, alguma ausência. Então, assim, se pegou dois laudos, dois médicos, peça o máximo possível completo, com todas as informações, todos os itens do edital. O que estiver pedindo ali, causa da deficiência, o grau, tudo bem detalhado nos dois, para poder não ter uma dificuldade futura, né, Priscila? Sim, para evitar que lá na frente, quando for passar pela avaliação, haja algum problema. Porque se você já desde agora começa a colocar tudo certinho, evita que lá na frente surja algum problema. Isso. Priscila, temos mais algum item aí bem extremo, bem importante para a gente falar? Eu acho que os principais que eu tinha visto são esses mesmo. Eu também percebi isso. Algumas coisas, gente, que foram modificadas eram apenas nomenclaturas, né? Assim, eu vi umas nomenclaturas assim, alterou, colocou pessoa com deficiência na frente de pretos e pardos, algumas alterações, digamos assim, eles perceberam que eles foram muito capacitistas nos termos, né? Então eles decidiram retificar algumas palavrinhas mágicas. Ah, sim, eu tenho mais uma coisa para falar. Antes eu já estava até orientando para quem fosse precisar de adaptação, de tudo, de colocar já no laudo. Não tinha escrito, mas eu, pela interpretação de texto, eu cheguei lá. Agora eles colocaram da seguinte forma: no ato de inscrição, o candidato com deficiência que necessite de atendimento especial no dia das provas deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas que necessita para a realização das provas, apresentando justificativa acompanhada do parecer médico, equipe multiprofissional de profissional de saúde especialista na área dos impedimentos apresentados pelo candidato. Então, esse parecer médico é o quê? Estar dentro do relatório, do laudo médico que a pessoa precisa daquilo. E aqui eles colocaram até entre parênteses das condições de acessibilidade, eles colocaram tempo adicional, ledor, que é o profissional ledor, alguém que lê a prova para a pessoa, prova ampliada, auxílio para a transcrição, sala acessível, intérprete de Libras, adaptação na correção de redação, ou qualquer outra adaptação necessária. Inclusive, naquela aula que eu fiz lá na mentoria, eu expliquei essa parte, né, gente? Foi, a gente explicou e você ainda orientou o pessoal. Gente, já coloquem isso dentro do laudo, né? A gente orientou o pessoal para fazer isso. E a gente já estava com esse entendimento, né, era Priscila? O edital, ele não estava muito bem claro sobre essa solicitação do atendimento especial. Como que seria essa comprovação? Mas nós já estávamos alertando e por diversas vezes eu respondi caixinhas aqui no Instagram também falando sobre isso e orientando a solicitação de atendimento especial para a realização da prova. É importante colocar no laudo médico, pode ser questionada, né? E outra, você prepara a banca para receber você no dia da prova. Por exemplo, digamos que você é cadeirante. E aí você coloca no laudo médico. Eu tenho uma deficiência física assim, 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 foi causada assim, assim, assim. Mas você não fala que você é cadeirante, aí a banca ela não vai adivinhar. Se não está escrita, ela não vai adivinhar. E aí ela te coloca para fazer uma prova em um andar e não tem ali acessibilidade para você poder se locomover até aquela sala. Então, esse item foi alterado também. Uma questão. Muitas pessoas me mandaram mensagem de eu já tinha me inscrito no concurso. Já havia mandado o laudo, mas agora eu quero solicitar o intérprete em Libra.
Eu quero solicitar o EDOR, né? Ou melhor, eu vou atualizar o laudo médico, vou incluir isso e eu quero solicitar esse atendimento no dia da prova. Como é que eu faço? Você tem que ligar para a banca ou mandar um e-mail, tá? O e-mail da banca, quando você entra lá na página inicial, tem o contato de atendimento da banca e tem um chat para você conversar com eles. Então você vai colocar e vai explicar para a banca e solicitar. Gente, a minha garganta ainda tô aqui me recuperando aqui, ó, com pastilhas aqui o tempo todo. Mas vocês vão solicitar para a banca para que eles reabram um campo dentro do sistema para vocês colocar esse laudo médico ou fazer essa solicitação, essas alterações. Você tem que colocar, você tem que entrar em contato com a banca, tá, gente? E aí você tá o dia todo mandando mensagem para mim, para Priscila. Olha, eu fiz a inscrição, eu não tô conseguindo ver se foi aceito. Eu não consigo ver isso, eu não consigo ver aquilo. Gente, eu e a Priscila, nós não temos acesso à página de dentro do site da inscrição de vocês. Então, assim, a gente não consegue ajudar vocês. Quem consegue resolver é a banca, tá? Então, não adianta você mandar mensagem para mim, para Priscila, ai, me ajuda, porque a gente não tem o que fazer, tá? Né, Pri? Você recebeu esses questionamentos também, não foi? Sim, eu recebi, e assim, inclusive, eu acho, falta ainda uma atualização que é em questão do início da data do término da data do laudo, que está falando 36 meses, encerrando na publicação do edital, quando o correto seria no fechamento das inscrições. Ainda está faltando essa atualização. Hoje já é Isso, essa quinta-feira. atualização, inclusive, a Mel tá o tempo todo perguntando aqui, Mel, essa atualização é a fofoca de hoje. A fofoca de hoje é que a banca afirmou que vai retificar o edital para porque o prazo dos 36 meses vai ser contado até o término das inscrições, até o dia 27 de setembro, que é a previsão que nós temos, né? Jaine, vai adiar as inscrições? Não, 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 não sabemos. Então, estamos trabalhando com a realidade atual. Na realidade atual, as inscrições encerram dia 27. Então, a banca, o que ela já fez? Ela colocou lá na página inicial, quando você entra na página do concurso, tem assim, link para inscrição, link, consulta do edital. Lá naqueles itens, vocês vão verificar que tem um que ele fala sobre o laudo médico. E aí ele coloca lá embaixo, as atualizações do laudo médico serão aceitas até o dia 27 de setembro. Mas, dentro do edital, a banca ainda não mudou isso. Essa atualização está desde a primeira retificação, que ela foi atualizada ali por fora da página, não dentro do edital. E essa atualização, essa afirmação de que vai aceitar laudo médico até o dia 27, até o término das inscrições, precisa contar ali dentro. Então, por telefone, a banca vem afirmando o tempo inteiro. Eu já recebi vários alunos aqui mandando mensagem, direct, falando isso, que ligou para a banca afirmou. E hoje, novamente, tá? Hoje o meu aluno mandou um áudio para mim, ele gravou a ligação. Porque a gente está numa fase que a gente não sabe mais, a gente tem que se resguardar. Então, assim, ele gravou o áudio e me mandou da ligação. E a atendente falou, o edital vai ser modificado e vai poder aceitar o laudo médico até o dia 27. Mas, até hoje, nós não temos essa certeza. Né? Precisamos dessa retificação. Então, vamos ficar atentos, né, Priscila? Exatamente. Nós temos que ficar atentos que, provavelmente, se essa atualização for sair, vai sair amanhã ou segunda no encerramento das inscrições. E aí, assim, vai ampliar o prazo? Deveria, só que eu não sei. Existem coisas que são muito, assim, sérias, importantes, que eles estão colocando agora já no fechamento. Agora, faltando... E outra coisa, vamos raciocinar aqui, amanhã é sexta-feira.
Se sair amanhã, quem é o candidato que vai conseguir uma consulta amanhã ou segunda-feira, de tão curto prazo? Aquele candidato que tem condição financeira para pagar Nem uma sempre, consulta porque às vezes o particular. médico, por exemplo, se o médico atende na quarta, É, ele não consegue. E às vezes tem médico assim, que ele atende terça e quarta, e os outros dias ele faz cirurgia, os outros dias faz outra coisa. Tem médico que não atende todo dia, ou se atende, atende numa outra cidade que é distante. A gente está falando com pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, assim, às vezes nem quem está com o dinheiro na mão para pagar o laudo consegue marcar a consulta para exatamente. poder conseguir esse laudo. Então, assim, então, são assuntos bem delicados. Então, essa é a fofoca do dia, né? Mas a minha orientação e a da Priscila para vocês é não fiquem contando com essa atualização, tá, gente? Tudo que a gente resolve com o telefone, por telefone com a banca, é uma conversa. A afirmação daquilo é só quando vier uma retificação no Estado. E aqui eu deixo também uma outra sugestão para vocês. Quando vocês forem ligar na banca, gravem a ligação. Quando vocês mandarem e-mail, guardem as cópias. Quando vocês se inscreverem no concurso, guardem a confirmação da inscrição, aquele documento que fica ali no final da inscrição. Façam um print, façam uma foto. Por quê? Ó, um caso aqui. Um mentorando meu se inscreveu no concurso, solicitou a isenção da taxa. Aí deu nos dias, foi consultar para ver se foi aceito ou não, o nome dele não aparecia. Ele tentava fazer o login na página o tempo todo e não E entrava. eu recebi várias mensagens que aconteceu isso também. Pois é, parece que foi Que a pessoa não geral. tá nem inscrita, não tá nem inscrita. Exatamente, foi o caso dele. Parecia que ele não estava inscrito. Aí ele teve que ligar na banca. A banca falou para ele o seguinte: olha, você está inscrito, mas não está aparecendo. E a sua inscrição foi deferida. O seu pedido de isenção de taxa foi deferido. Mas, gente, como é que foi deferido e o candidato não consegue ver? Ah, Então, assim, ficou estranho. A sorte desse candidato, esse meu mentorando, é que ele tem uma cópia do documento que ele fez a inscrição. Ele fez um print da tela na hora. Então, assim, guardem essas informações, porque se vocês precisarem, ali tem essa carta na manga para depois me recorrer, né, Priscila? sim. E Porque o deixa eu ver recurso vocês aqui. vão ter que comprovar que fizeram realmente a ação, que Isso, foi que no fez caso a solicitar a inscrição. isenção. Uma outra dica que eu tô dando para vocês também é a primeira: não façam a inscrição pelo celular ou pelo tablet. Porque o celular e tablet está dando muito erro, tá? E outra, a inscrição só é validada, concluída, quando ele emite esse cartão ali de inscrição, cartão de confirmação de inscrição, alguma coisa assim. E eu, como todo mundo aqui já está ciente, eu vou fazer a prova do concurso da Caixa. E eu estou estudando muito, né, Priscila? Tá todo mundo sabendo Sim, aqui que eu vou passar em primeiro lugar. E brincadeira, gente. Eu fui tentar fazer a minha inscrição para mostrar para os meus mentorandos como é que faz, para tirar as dúvidas dos meus mentorandos, eu e a Priscila. E a gente preenchendo tudo, né, Priscila? Atualizei os dados em tempo tudinho. real E ali ao com a vivo com os turma. alunos, na aula ao vivo. Isso. Olha só, quem é aluno da mentoria tá tendo todo suporte de inscrição. Ontem mesmo a Vânia mandou mensagem, já ainda estou sem computador em casa e vou ajudar ela a fazer a inscrição e assim vai. Quem é aluno da mentoria, a gente está ali o tempo inteiro dando suporte para tudo que precisa. E aí, gente, eu fiz a inscrição, preenchi tudo. Na hora de confirmar, eu tirei até uma foto nos segundinhos antes e o sistema caiu. Olha só. Então, assim, é uma coisa para vocês verem, tem que estar atento. Eu recomendo que façam pelo computador, verifica se foi aceito mesmo a inscrição, sai do sistema, volta de novo, vê se você realmente está inscrito, né? Vai na página de acompanhamento do concurso, verifica se você realmente está inscrito. E outra informação importante.
Jaine, eu posso pagar o boleto pelo celular? Posso pagar no Banco Bradesco, no Itaú? Então, estou recebendo várias informações aqui. O edital, ele prevê que você pode pagar pelo Internet Bank, que é pelos aplicativos de celular. Mas o pessoal só está conseguindo quando é da Caixa Econômica. Tá? Os relatos que eu estou ouvindo é isso. Só está conseguindo quando é Internet Bank da Caixa Econômica. E outra coisa, tem gente que também não está conseguindo pagar em lotérica. Só está conseguindo pagar pessoalmente na agência física da Caixa. Não pode outras agências. É só Caixa Econômica e lotérica. E também tem gente que não está conseguindo pagar. Então, qual é a minha dica para vocês? Não vacilem para pagar o boleto. Não deixem para pagar de última hora. Jaine, o edital falou que eu posso pagar até dia 29. Gente, não coloca isso na cabeça de vocês. Paguem o quanto antes, tá? Paga e confere se tá falo pago. por experiência pessoal, eu já vacilei. E eu tive uma mentoranda, um relato assim, seríssimo aqui para vocês. Eu tive uma mentoranda individual, a Débora, e a Débora assim, preparou um acompanhamento de coaching comigo por um ano. Por um ano. Chegou o concurso dela, da Empresa Brasileira de Serviço, da EBSER, para o cargo de enfermeiro, que ela estava estudando há anos para isso. Fez a mentoria comigo, a gente pegando pesado, ela estava acertando 80%. Ela entrou na mentoria errando muito. Os simulados dela, ela batia tipo 40% de acertos. Ela estava acertando 80% da prova. A Débora estava super preparada. Aí quando foi na inscrição, fez a inscrição, deixou para pagar o boleto no último dia e não conseguia pagar. Ela deixou para pagar de noite em casa, o banco já estava fechado, perdeu a inscrição. Então, assim, é uma coisa óbvia. Nós já estamos sabendo que está tendo muitos problemas. Então, vamos tentar prever, porque depois não dá para você mandar mensagem para a banca e falar: então, eu não consegui pagar o boleto e a culpa foi de vocês, porque não aceitava na agência da lotérica que perto da minha casa. Prorroga para mim? Eles não vão prorrogar. Eles podem prorrogar numa exceção, mas não é a regra, tá? Eu nunca vi prorrogar. Inclusive, uma pessoa que eles vão prorrogar o edital. Pelo contrário. Inclusive, já aconteceu comigo 2 vezes de pagar o boleto da inscrição na Caixa, o dinheiro sai da conta, paga, e depois o dinheiro volta para a conta. Depois eu fui lá, minha mãe foi lá na Caixa com o comprovante que ela pagou. O gerente disse que houve algum problema, que ele não sabe explicar, que o pagamento foi feito, mas foi cancelado e o dinheiro estornado para a conta, e a inscrição não estava paga, já tinha passado do prazo, e a banca disse que mesmo com o comprovante de inscrição, se o pagamento não entrou, não podia fazer nada. Olha isso. Então, assim, vamos se cuidar nesse sentido, né, Priscila? Priscila, tem mais algum item aqui do edital que... Não. Não, né? O que era importante era só isso. E assim, uma coisa, um recado para que as pessoas se atentem, às vezes, no que a gente fala, porque eu e a Jaine, nós já trabalhamos há alguns anos com concurso público. Então, assim, às vezes é o que a Jaine estava falando no início. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu me inscrevi no outro concurso com atestado que só tinha o nome da doença e o CID e eu passei. É a mesma banca. Só que agora o avaliador contratado é diferente. O médico que vai estar lá é diferente. O edital está pedindo coisas diferentes. A forma de avaliação vai ser outra. E quando nós falamos, igual antes, antes de ter essa alteração, eu já tinha falado. Quem precisar de tempo adicional, pede para o médico descrever porque precisa. Agora vem no edital, que para ter a dilação do tempo de prova, para ter aquela 1 hora a mais, precisa disso. Mas por que eu falei isso? Porque eu conheço o edital, eu fiz a interpretação do texto e como eu já tenho uma base do direito, eu já sabia que eles queriam dizer isso, apesar de não estar dizendo. Então, assim, eu estava fazendo uma precaução e agora eles alteraram o edital. Eu fiz essa precaução para que eles não
falar assim, olha, para ter a dilação deveria estar escrito, apesar de eu não ter pedido. Eu já estava imaginando que poderia acontecer, mas eles fizeram pior. Eles agora estão cobrando que tenha para poder dar o tempo a mais. Então, assim, eu estava prevendo isso para não ter que entrar com recurso, para a pessoa já estar tudo declarado ali o que ela precisa, para não precisar recorrer. E agora, ela vai ter que recorrer se ela não tiver isso. E ela vai ter que recorrer estando errada, porque o edital foi alterado. Então, assim, nós já E ela trabalhamos vai há um ter que tempo com isso, não recorrer, estamos Priscila, no falando à curto toa. prazo de tempo, né, Priscila? É. E assim, a gente não está falando isso para dificultar. Nós estamos falando, orientando para facilitar. Porque nós já trabalhamos É, com isso há algum tempo e sabemos como as coisas funcionam. exatamente, gente. Olha só, a minha experiência. Eu tô nesse mundo de concurso desde 2012. Desde 2012, quando eu comecei a minha preparação, eu comecei a ter essas mil dificuldades com o lado médico. Então, Eu assim, comecei em concurso público em 2010. oi, Dois Priscila anos também, antes. né? Eu comecei em 11 anos, 2010. né? 11 anos É. aí já. Então, assim, a gente fala essas coisas pra vocês, não é pra desanimar, não é pra dificultar. Eu me lembro que ano passado eu dei um aulão e eu falei o que era interessante ter no lado médico. E eu falei bem assim, CPF, RG. Aí teve uma pessoa que esculachou na live. A pessoa queria estragar a minha live. Vou ver assim, você tá errada. Não pede CPF, não pede RG. Eu falei, gente, eu tô sugerindo com base no que todas as bancas têm cobrado. Entendeu? Porque às vezes uma banca cobra o CPF, a outra pede só o RG. E aí você tem, digamos assim, você tem que consultar uma vez por ano. E nessa uma vez por ano, você solicita um laudo máximo possível completo, né? E aí a pessoa veio com um monte de conversa. Então, assim, tudo que eu e a Priscila falamos é para tentar facilitar para vocês, né? Como a gente estava alertando os alunos da mentoria com relação a essas questões de acessibilidade e tudo mais, já prevendo, com base na nossa experiência. Então, por ser um concurso bem específico para a pessoa com deficiência, certamente vai ter essa avaliação, essa perícia médica, né? Ela vai ser um pouco mais assim, vai ter esse horário de inclusão, né? E Priscila, fala pro pessoal aí, quem tiver a solicitação indeferida, o que essas pessoas podem fazer? Você vai estar trabalhando com isso, prestando algum auxílio, algum trabalho profissional seu para quem precisar? Olha, eu faço recurso para concurso público, sim. Inclusive, assim, o que eu estava vendo, eu trabalho, eu faço os recursos, eu não passo para outra pessoa fazer. Só que, assim, em concurso normal, são poucas vagas para pessoas com deficiência. Esse concurso, todos os inscritos serão pessoas com deficiência. Então, assim, eu vou fazer, sim, o recurso para quem precisar, só que primeiro eu vou dar preferência aos mentorandos da Jaine, que nós já tínhamos combinado isso, primeiro, no caso primeiro, e eu tenho um número de pessoas que eu consigo atender. Passando desse número, o que eu posso fazer é indicar algum outro profissional, mas assim, eu tenho um número porque eu vou ter que pegar no dia 7 e eu tenho que entregar no máximo no dia 8 de manhã, porque vocês ainda têm que fazer o trâmite de colocar no site, porque quem faz o recurso, você tem que apresentar para a pessoa o que você enviou, o laudo que você enviou para inscrição e a resposta. Você tem que printar aquela tela onde está a resposta da banca e enviar para quem vai fazer o seu recurso. A pessoa vai pegar tudo isso, vai analisar, vai fazer o recurso utilizando a lei aplicável, tudo certinho, quando for o caso, e te enviar de volta para que você pegue e coloque na página. É como se você fosse fazer a inscrição é o recurso. Você vai entrar lá no link do recurso, vai anexar ou vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no material que o profissional vai te enviar e vai colocar lá o recurso. Então, assim, tem que ser uma coisa muito rápida, porque esse prazo é bem curto e eu não tenho condição de pegar mais do que eu possa atender. Então, vai ter... Quem precisar de recurso, no dia 7, já olha cedo, a minha inscrição indeferiu.
já vê comigo ou com outro profissional que vai fazer. Às vezes a pessoa fala, só falta isso aqui, já tá escrito, eu mesmo faço, tranquilo. Mas se você precisar de alguma ajuda profissional, já procura o quanto antes, porque eu tenho certeza que são poucas pessoas que trabalham, que são especialistas em direito para pessoas com deficiência, e dependendo da demanda, não vão ter condição de atender a todos. Aí é você acordar cedo e se sua inscrição for indeferida, ver o profissional que você vai pedir para te auxiliar e já entrar logo em contato. Isso mesmo, gente. Então, assim, o prazo, ele é curtíssimo, curtíssimo. Você tem que estar atento a esse item, tá? Esse detalhe, porque não é porque foi indeferida que você precisa desistir do concurso. Não, ainda dá para fazer esse recurso, tá? Eu vou dar a minha experiência. Eu fui reprovada na perícia médica do meu concurso, eu já falei Vamos. isso para vocês abertamente. E eu fiz um recurso administrativo na época. Eu tive muitas dificuldades para encontrar um profissional que cobrasse um preço justo, né? E o melhor, na época, ainda nem existia assim, esse olhar para direito das pessoas com deficiência em concurso. Então, eu contei com a ajuda de uma amiga, uma colega minha de cursinho, que é mãe de pessoa com deficiência, que era amiga de uma pessoa que passou por um caso parecido. E eu entrei em contato com essa pessoa, peguei os nortes do que ela fez para conseguir, e tentei com um amigo que era advogado, com outros, para formular esse documento. É um trabalho técnico, é um trabalho que exige atenção, só um profissional que atua na área que tem a capacidade de fazer. Porque às vezes a gente quer perceber, a gente fica ali tentando, fuçando, pesquisando na internet. Mas, às vezes, é um mero detalhe. É um mero detalhe que vem ali a te prejudicar. Então, assim, quem ainda não está seguindo a Priscila, já segue a Priscila para, se você precisar, no dia 7, de fazer esse recurso, entrar em contato com a Priscila e garantir esses primeiros aí, se você tiver interesse no serviço dela, tá? Gente, olha só. Nós estamos chegando aqui ao fim do horário. Eu vou dar aula daqui a pouco. A Priscila colocou até o contato dela aqui. Faça um print aqui do contato da equipe da Priscila. Já salva esse contato aí na sua agenda, se precisar, para entrar em contato com a Priscila, para garantir, tá? E olha só, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, mas eu queria saber uma coisa de vocês. Tem muitas pessoas que estão me mandando mensagem falando eu perdi a inscrição da mentoria, eu quero muito participar da mentoria e tudo. E o que eu posso fazer para garantir minha vaga ainda? Dá tempo de estudar para esse concurso? Dá tempo, gente. O edital é um edital pequeno. Se você estudar de forma estratégica, com um cronograma direcionado para os assuntos que mais são cobrados na prova, é possível sim você ser aprovado. Jaine, eu preciso de ter um material pago. Eu preciso de ter um curso completo, um curso pago para ser aprovado nesse concurso. Se eu contar para vocês que existem moradores do lixão que encontraram apostilas de concurso público no lixão, devoraram a apostila e foram aprovados, vai ter gente que não vai acreditar. Mas é só você pesquisar na internet que vocês vão encontrar muitos casos de sucesso. Então, se você não tem material de estudos pago, não tem condição de pagar o material, não deixe de estudar. O YouTube tá aí, tem muita coisa boa. Mas você precisa de, além de ter esse material, você tem um plano estratégico de aprovação. Um plano estratégico, tá? Então, eu decidi, tá? Eu decidi que eu vou abrir, Priscila, um grupo de um desafio. Vou fazer um desafio para ajudar vocês. E eu já quero aqui deixar algumas regrinhas desse desafio. E quem tiver interesse em participar, vai ter que me mandar um direct, porque é um desafio para poucas pessoas. Eu não vou divulgar, não vai ser grupos do WhatsApp, um monte de grupo com um monte de gente, não. É para quem é faca na caveira. É para quem
quer de fato ser aprovado. Temos aqui 50 pessoas na live. Já é um número assim bem máximo e bem significativo. E eu vou abrir um grupo de desafio onde eu vou estar dando dicas específicas há alguns dias para vocês. Ainda estou elaborando tudo, ainda nem divulguei, estou abrindo em primeira mão essa novidade para vocês, tá? Mas não vai ser um grupo para ficar perguntando sobre o laudo médico, para ficar perguntando sobre inscrição, não. É um grupo onde somente eu vou mandar mensagem e nós vamos ter um desafio de estudos. O meu objetivo é te tirar do teu estado atual e levar você para estar em ação. Eu sei que tem muita gente que está tentando estudar sozinho e não está conseguindo, né? Então, ali dentro do grupo, eu vou estar dando esses direcionamentos para ajudar vocês. Se vocês quiserem participar, ao término da live, manda uma mensagem para mim, no meu direct. E a mensagem, ela tem um código, né, Priscila? Porque, assim, Sim. não é para todo mundo. Tô lembrando, não é para todo mundo. Tem mais de 800 pessoas inscritas no nosso grupo do WhatsApp. Tem pessoas que não assistem a live, que não estão estudando para o concurso. E o nosso grupo é um grupo seleto de pessoas que, de fato, estão pagando preço. Então, se você está pagando preço para esse concurso, quer participar desse grupo, não vai pagar para participar, tá bom? Mas eu preciso que você esteja comprometido. São poucas vagas. Então já manda mensagem logo no direct da Jaine, porque são poucas vagas, que ela não tem como colocar um grupo muito grande, porque se ela não dá conta. Ela já tem os mentorandos dela, que já são muitos. Hoje eu fiz 5 planos de E quem estudos quiser... individuais, Priscila. Só hoje. Eu atendi montei planos de estudos de 5 mentorandos individuais. E as pessoas ainda mandam mensagem para mim, falando assim, Jaine, monta um cronograma gratuito para mim. Eu não dou conta, gente. É muito trabalho. A gente quer ajudar vocês. Então, a gente tenta ajudar dessa forma, fazendo live, fazendo conteúdo que atinja o máximo de pessoas para que todos saiam beneficiados. Então, esse desafio é só para quem quer. Você vai me mandar uma mensagem com o código que eu vou escrever bem aqui. Você vai escrever essa frase para mim lá na mensagem, porque aí eu vou saber que é você, tá? Você vai me mandar essa frase, aprovado caixa. Vai me mandar essa frase no meu direct. E aí eu vou criar o link do grupo do WhatsApp e vou mandar lá, tá bom? A Larissa perguntou se quem faz parte da mentoria precisa participar. Não, Lari, não precisa, porque vocês não têm um desafio mega power. E aí você mal pode esperar, tá? Pode ficar tranquilo. Quem é aluno da mentoria Os alunos não precisa, da mentoria vai ter o desafio 2.0. Exatamente. Exatamente, né, Priscila? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Priscila também tem outros compromissos daqui a pouco. Eu também. Vou dar aula da mentoria agora, 7h30. Né? Temos aqui o nosso compromisso com os alunos da mentoria. Então a gente espera. Eu vou dormir que agora aqui já é quase meia-noite. Aqui já tá quase meia-noite. Para quem não sabe, a Priscila tá em Portugal. Então, assim, é engraçado, né, Priscila? Você tava viajando para São Paulo, o edital saiu. Aí você viaja para Portugal, o edital é retificado. As atualizações é só quando eu tô viajando, né? Assim. Viajar pra quê, né? A Panca fala assim, pra que vocês querem viajar? Jaine e Priscila. Eu também tava viajando lá, tentando descansar. Tem não sei quantos anos que eu só trabalho. A banca vai pro brinco estado. Então, tá bom, né, gente? Eu espero que quando vocês passem, vocês mandem uma mensagem pra mim, pra Priscila, agradecendo, né? Falando, olha, deu certo. Que bom que vocês me ajudaram e tal, porque a gente vai ficar muito feliz em saber que primeiro, em saber que vocês conseguiram realizar o sonho de vocês, mas também por orar e falar, cara, valeu a pena todo esforço, mesmo de férias, mesmo nos desafios, para poder ajudar essas pessoas, porque não é sobre o concurso, gente, é sobre mudança de vida. Ser aprovado em concurso público, você muda todas as áreas da sua vida. É aquela prótese que você não pode, que você não consegue pagar, que você vai poder. É aquele aparelho auditivo que você sonha a vida inteira em comprar,
com tecnologia e você não conseguiu. É aquela casa que você quer poder proporcionar para sua família. A viagem dos sonhos que você ainda não conseguiu. Então, esse concurso público é a sua oportunidade de mudar de vida. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa live, você tem potencial, você tem capacidade de serem aprovados, tá? Não se deixem abalar pelos desafios do lado médico, pelos desafios de tantas complicações que nós estamos tendo. Isso tudo é resiliência que vocês precisam. Inteligência emocional para se aprovar, tá bom? Então, fica aqui essa despedida para vocês e não se esqueçam, quem quer participar do desafio, manda pra gente manda para mim o código no direct, em breve eu vou estar respondendo vocês. E mais uma outra coisa, amanhã ou hoje ou amanhã eu vou abrir uma caixinha para vocês colocarem as dúvidas. Toda vez na caixinha de ontem, que eu ainda não consegui responder, mas deixem as perguntas na caixinha, tá? Não é para me perguntar nada no privado, por favor, gente. Vamos ter zelo e consciência comigo e com a Priscila. São muitas pessoas. Nós não conseguimos responder no 1 a 1, analisar casos individuais, analisar laudo médico individuais de vocês. A gente precisa que vocês usem ali as caixinhas de perguntas para tirar dúvidas, tá? Porque assim, quando eu respondo uma caixinha de pergunta, eu respondo a sua dúvida, que é a mesma do colega. Então, todo mundo tem acesso a essa informação. E eu ainda estou deixando salvo todos os stories lá nos destaques. Então, você entra lá nos destaques e você pode verificar até perguntas que eu nem respondi aqui. Tá? Muitas coisas que a gente nem falou aqui na live, você consegue acessar lá nos destaques. Então, se você nunca viu o destaque do meu perfil, olha. Mas uma dica-chave também para vocês. Entra no meu perfil e no perfil da Priscila e ativa as notificações, ativa o sininho, para toda vez que a gente publicar alguma coisa, algum conteúdo importante, o Instagram entregar para você, né, Priscila? Sim. Porque tem muita gente que tá falando para mim, não tá chegando aqui para mim os seus stories, os seus posts. Mas é porque o Instagram, ele tá selecionando um número cada vez menor de pessoas para entregar essas informações. Então, o que a gente precisa fazer? Mostrar para o Instagram que aquele conteúdo é importante. Então, ativa o sininho das notificações do meu perfil e da Priscila. Estejam atentos. Eu vou abrir a caixinha, se não hoje, amanhã. Priscila, você também vai abrir caixinha? Vou abrir hoje para responder amanhã. Tá, então assim, aproveitem, tá? Porque ali na caixinha é muita pergunta aqui. A gente vai tentando falar com vocês, tentando acompanhar as perguntas, mas nem sempre nós conseguimos responder tudo aqui no ao vivo, tá? E não é por maldade, gente, é porque o horário não permite, o volume de perguntas são muito grandes, tá? Mas nas caixinhas a gente consegue ali dar um direcionamento melhor para vocês, tá bom? Então é isso, né, Pri? Sim. Aí qualquer coisa saindo uma alteração nova, a gente volta para fazer outra live e vai mantendo vocês atualizados. Tá aqui de olho, assim. Acordando, eu tô assim, eu levanto de manhã, aí eu abro a página da 6 Gran Rio, atualizo. Aí não entrou nada. Aí depois de 2, 3 horas, algum aluno manda mensagem. Jaine, saiu a notificação do concurso. Aí eu volto lá pra olhar. Porque, assim, a gente tá o tempo todo antenado aí pra estar divulgando pra vocês, avisando dessas mudanças. Sim. E a Jaine tá. Que eu sei que ela que sempre me avisa, em primeira mão, qualquer mudança que tem. Então eu sei que ela tá em cima das atualizações. Tô o tempo todo lá. A própria equipe do Gran Cursos, né, gente? Para quem não sabe, eu sou coach no Gran Curso e nós temos uma rede de informações. Então, foi publicado para vocês, foi publicado no Diário Oficial. Rapidamente, a equipe do Gran Cursos já está por dentro e já notifica os coaches. Então, a gente está sempre o tempo inteiro. Eu já mando para a Priscila também essas mudanças para poder dar essa publicidade para todo mundo. Tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijinho para vocês, até a próxima. Tchau.